Muita gente tem perguntado em quais livros da Bíblia vai se basear essa próxima novela bíblica Reis. Isso porque o livro de Reis, propriamente dito, não conta nada do que a gente tá vendo nessas primeiras chamadas de Reis. Bom, fica tranquilo porque no vídeo de hoje eu vou listar todos os livros que vão entrar na adaptação dessa novela. Inclusive vou mencionar alguns que podem ser abordados também. E tem gente por aí citando alguns livros bíblicos como se eles fossem ser adaptados por inteiro na novela, mas não é bem assim não. Fica tranquilo, vem comigo que você vai entender isso de uma vez por todas. O mais curioso nessa questão toda é que apesar do nome da Bíblia ser Reis, nem a primeira temporada e nem a segunda abordarão de fato o primeiro livro de Reis, pois esse livro começa só lá na velhice do rei Davi. E, como sabemos, a novela vai começar sua história na época do juiz Eli, vindo depois dele o juiz Samuel, que vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul, e em sua velhice vai ungir novamente um rei, dessa vez o jovem Davi. Ainda veremos toda a saga de Davi até a sua velhice. Tudo isso que falei é contado no primeiro e no segundo livro de Samuel. Portanto, esses são os dois primeiros livros que temos a confirmação de que serão adaptados na trama dessa próxima produção bíblica. Bem, o finalzinho da vida de Davi e toda a história do rei Salomão, que será interpretado pelo ator Igor Hickley, também serão narrados em Reis. E essas histórias estão descritas nos primeiros 11 capítulos de Primeiro Reis, ou seja, metade do livro. Então já é certo que Reis 1 será em partes adaptado na novela. Ok, mas e quanto ao restante do livro? E quanto ao segundo livro de Reis? Como você deve saber se acompanha aqui o canal Falando de Bíblicas, nós não temos ainda nenhuma informação sobre até onde a novela da Record vai na monarquia de Israel, mas pensem comigo. Faz sentido fazer uma novela chamada Reis e a maior parte das histórias vir dos dois livros de Samuel, e ainda deixando o segundo livro de Reis inteiro sem entrar na obra? Bom, pra mim não faz, senão seria mais adequado chamar a novela de Samuel. É por essa razão que, pessoalmente, eu acredito que a história da novela vai para muito além do rei Salomão, abordando sim os dois livros de Reis pelo menos. Mas aí entramos em outro problema, que é o seguinte: boa parte do restante desses dois livros de Reis contam justamente a história que já foi contada na novela Jezabel. E o final de Reis 2 é praticamente o início da novela O Rico e Lázaro, com a aproximação do cativeiro babilônico. E aí, será que Reis vai fazer um remake dessas duas obras? Ou essas partes serão apenas narradas e puladas para as histórias inéditas na TV? De qualquer forma, vamos deixar nesta lista o segundo livro de Reis de forma um pouco menos certa, mas na minha visão, ainda com muita probabilidade de entrar. Bom, da mesma forma que a história de Jesus é contada em mais de uma versão nos 4 evangelhos existentes, as histórias de Davi e Salomão e parte da história de Saul também são contadas mais uma vez lá na Bíblia, e essa outra versão é narrada em todo o primeiro livro de Crônicas e mais uma parte de Crônicas 2. E da mesma forma, os reis para além de Salomão também entram no restante do segundo livro de Crônicas. As diferenças entre as versões dos livros de Samuel e Reis e as versões dos livros de Crônicas é que ora uma tem mais detalhes, ora é mais resumida. Portanto, podemos adicionar à lista esses dois livros como certos de entrarem na adaptação da novela. A parte que muita gente está errando é em dizer que livros como Salmos e Cantares também serão adaptados na trama da novela. Não serão adaptados na trama, pois esses livros não contam uma história de fato, ao menos não como fazem os livros anteriores que citamos. Esses são livros mais poéticos, com cânticos, versos, salmos, poemas. O detalhe é que foram sim escritos em sua maior parte por Davi e Salomão. Então a forma que eles entrarão na novela é quando esses personagens estiverem ou compondo esses versos, ou cantando, ou reunindo essas composições que fizeram. É dessa forma que esses livros entrarão em Reis. Então, nessa mesma categoria, podemos adicionar aqui Salmos, cuja maioria dos capítulos é de autoria do rei Davi,
Provérbios, Eclesiastes e Cantares, sendo os 3 de autoria de Salomão. Bom, a partir desse momento nós sairemos do campo das certezas e vamos falar apenas de possibilidades. Como eu já disse, não sabemos até qual rei a novela vai abordar, mas se a narrativa avançar em direção ao exílio babilônico, esses são livros que poderão entrar na novela, seja em forma de adaptação do que contam, seja aparecendo alguma mensagem ou pregação dos mesmos. Oséias, Amós, Jonas, Naum, Abacuque e Sofonias, todos acontecendo antes do exílio babilônico. Exílio esse que vimos em O Rico e Lázaro. Se essa mesma história for recontada aqui, então elementos diversos dos seguintes livros também poderão entrar: Isaías, Obadias, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Temos que citar também o livro de Joel, que não se sabe com total certeza em qual época se passa. Bom, e temos também os livros pós-exílio babilônico que entrarão em Reis, caso a novela chegue até esse ponto da história de Israel, e são eles: Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias e também o livro de Esther, que aí funcionaria dentro de Reis como um remake da minissérie de 2010. E veja também que não citei o livro de Jó, pois é o mais desconexo cronologicamente, podendo se passar em absolutamente qualquer época do Velho Testamento. E aí, se a emissora e a autora Rafaela Castro quiserem, podem também incluí-lo na trama. Temos, portanto, 6 livros como certos de terem sua história adaptada na novela, mais 4 que deverão ter trechos citados dentro da história. Então são 10 livros certos, deixando aí só Reis 2 como um pouco menos certo. Depois, mais 6 livros de antes do exílio, outros 6 da época do exílio babilônico e, por fim, 6 livros do pós-exílio, ficando aí um pouco avulsos os livros de Joel e de Jó. E quais desses livros que aqui eu considerei como incertos você consideraria que vão entrar sim na novela Reis? Diga nos comentários. E se você não quer perder mais conteúdos como esse acerca das produções bíblicas, se inscreva no canal e ative o sininho, porque conteúdo sobre isso eu te garanto, aqui não falta não. Quer ver só? Escolha aqui então um desses 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela, que assim você vai conhecer melhor o nosso canal. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!